Deus visita a fé do ousado. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com Elias. Primeiro, ter a nossa identidade firmada no Senhor. Eu sou um filho de Deus. Ponto final. Segundo, eu sou uma pessoa ousada, porque eu sei a quem eu sirvo. Amém por isso? Versículo de número 2 e 3, nós temos o primeiro desafio desse grande profeta. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Querite ficava no deserto da Judeia, era um lugar, bem deserto, e no deserto nós sabemos que a escassez predomina. Quem foi para Israel e pôde passar pelo país, Dubai, viu que aquele lugar é no meio do deserto e é extremamente quente. Eu falei aqui uns dias atrás, no deserto o calor ele predomina. E nesse versículo, nos versículos de número 2 e 3, nós já não temos mais Elias debaixo dos olhos de Acabe no palácio, ele está num outro lugar, porque o Senhor mandou ele para lá. O Senhor vai dizer: olha, você vai para Querite. Então, aí surge uma pergunta: por que Deus tiraria um homem lá do palácio? Palácio é lugar bom, não é? Deus poderia cumprir o ministério de Elias com ele no palácio, sim ou não? Poderia, mas o Senhor o mandou para lá. Deus tira ele do palácio e manda ele para o deserto. Por que eu faço a pergunta? É no deserto que Deus trata o homem. É no deserto. Lembra do povo de Israel? Aquele tratamento que Deus fez com o povo? É o deserto. O deserto também, queridos, é onde nós dependemos mais do provedor do que da provisão. É no deserto, quando a gente olha para um lado, para o outro, não tem nada, não tem comida, não tem bebida, O que sobra? O provedor, aquele que pode fazer onde não tem comida, fazer ter comida. É aquele que pode fazer onde não tem água, jorrar água. Diga comigo: no deserto, dependemos mais do provedor do que da provisão. E é no deserto também, queridos, o deserto ele é a escola do Espírito Santo para a vida do crente. É o deserto. É lá no deserto que o Senhor nos prepara, para a jornada ministerial, para as provações, para as lutas, para os dissabores, para os confrontos que a gente vai enfrentar. Então lá é a escola do Espírito Santo. E todas as vezes que nós enfrentamos um deserto, passamos por ele, se nós tivermos com a nossa identidade firmada no Senhor, o Senhor nos sustentará sempre. Versículo de número 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Irmão, tem coisas na Bíblia que a gente não consegue entender, e tem coisas na vida que a gente também não consegue entender. Já passou por alguma situação em que você olha, tenta achar uma explicação e não encontra? Talvez Elias, eu vou usar a palavra talvez por prudência. Talvez Elias estivesse passando por esse momento. Há 3 versículos atrás, ele estava diante do palácio dizendo: olha, não vai chover segundo a minha palavra, porque eu sou profeta, tenho a minha identidade firmada em Deus. Agora, 3 versículos depois, ele já está no deserto. E aí, nós não sabemos por que isso acontece, mas Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. Ele sabe que em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos passar pela escola do Espírito Santo, que é a escola do deserto. E essa escola, queridos, ela é a escola que a gente vai ser aprovado. Eu não sei se você lembra, quando eu era mais novo, eu ouvi os mais velhos dizer assim: olha, a melhor escola é a escola da vida. Já ouviu? Eu ouvia muito isso quando eu era pequeno, eu já quase não ouço mais, A melhor escola é a escola da vida. Mentira, irmãos. A melhor escola é a escola do Espírito Santo, porque o professor é o nosso Deus. Na escola da vida a gente quebra a cara, a gente se aborrece, a gente sai chateado, mas na escola do Espírito Santo nós saímos transformados, consolados, abençoados para seguir aquilo que vai ser colocado diante de nós. E é isso que acontece com Elias. Então diga comigo o seguinte: se eu estiver no deserto, Deus sabe quem eu sou, o que eu preciso e para onde eu vou. Glória a Deus.
A fonte de Deus, do homem, queridos, ela pode até secar, como nós vamos ver no texto, mas a fonte sustentadora de Deus jamais secará na vida daquele que é fiel. Versículo de número 7 e 8, nós temos o segundo desafio desse homem. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Queridos, Elias estava em Querite, né? Agora Deus diz para ele ir para Sidom. Sidom, a cidade de Sarepta, Sidom, é uma cidade que naquela época era conhecida como fornalha a céu aberto, um dos lugares mais quentes daquela região. Então você vai ver que Elias ele está, né, saindo de lugares, né, que primeiro era bom, depois veio para um, né, digamos assim, mais ou menos, e agora ele chega em Sidom, né, em Sarepta. Diga comigo, Sarepta é terra quente. E aí nós podemos perguntar, o que Deus quer com Elias? Não é assim que a gente pergunta, né, quando a gente está na prova, né? Às vezes a gente não quer cantar aquela música do Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Não, a gente pergunta por quê. Sempre tem um porquê e às vezes Deus não vai responder, porque os propósitos de Deus não são para serem entendidos, são para ser vividos, serem cumpridos. Eu posso não achar explicação para muita coisa na vida, que aconteceu na vida de Elias, mas Deus sabe por quê. E assim acontece comigo, acontece na sua vida. E quando ele chega a Sidom, né, em Sarepta, ele estava lá, vindo de Querite, Deus disse que ele iria ser alimentado por uma viúva, certo? Mas quando ele chega lá, pastor, a viúva está morrendo de fome. Olha só, irmãos, quando ele chega lá, a viúva está quase que à beira da morte, versículo de número 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Imagine se nós estivéssemos no lugar de Elias, o que a gente faria, irmão? Você já parou para pensar? Muita gente talvez daria uma reclamada santa com o Senhor, né? Senhor, o Senhor está de brincadeira? O que o Senhor quer comigo? Primeiro o Senhor me tira lá do palácio, agora o Senhor diz que eu vou ser sustentado por uma mulher, e eu quando eu chego aqui, essa mulher está morrendo de fome. Como eu acabei de falar, queridos, tudo tem um propósito. E a lição que eu vejo aqui, neste versículo, é que Deus levou Elias, aquele profeta, para a casa daquela mulher, que estava a ponto de morrer de fome, ela e o seu filho, não só para ser alimentado por ela, porque ele vai ser alimentado por ela, mas também para ele ser um agente de milagre na vida daquela mulher e de seu filho. É isso que Deus faz com Elias. E às vezes a gente faz isso, né? A gente quer condicionar as bênçãos do Senhor da forma que a gente quer que aconteça, e não é assim. Às vezes a gente é colocado num lugar não para sermos só abençoados, mas também para abençoar a vida do outro. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, Deus não te quer um agente como 007. Ele te quer como Elias, um agente de milagres. É isso aí, é assim que Deus quer que nós sejamos agentes de milagres na vida de outras pessoas. E no terceiro, no versículo 17, nós temos o terceiro desafio de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito até que nem um fôlego ficou. O que me chama a atenção aqui, queridos, é que a situação que estava ruim ainda piorou, porque o filho daquela mulher morreu. E aí, queridos, se coloque no coração, no lugar do profeta agora, um homem de Deus, né, detentor ali de poder, né, para orar e as coisas acontecer, sendo acusado da morte do filho da mulher que ele acabou
de proferir uma palavra e Deus fazer milagres. Ele é acusado disso. E se eu tivesse no lugar de Elias, querido, vou falar por mim, não vou falar por nós, não. Talvez eu tentaria me justificar. Talvez eu tentaria dizer o seguinte para ela: olha, isso é coisa de colérica, irmão. Olha, seu filho morreu, mas se eu não tivesse chegado aqui, ele já tinha morrido de fome. Ele durou mais alguns dias comigo. Eu ia bater boca com aquela mulher. Porque é assim que um colérico e um sanguíneo faz, né? Nós íamos discutir. Não, olha só, seu filho morreu, a culpa não foi minha, né? Mas ele não fez isso, queridos. Não fez. Elias era homem que tinha sua identidade firmada em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele não tinha tantas falhas como eu, por isso ele não discutiu. Ele se sensibilizou com a dor daquela mulher. E diz a palavra que ele vai fazer totalmente ao contrário. Ele não vai questionar, ele não vai discutir, ele não vai se auto-justificar. Ele poderia dizer o seguinte: ó, você sabe com quem que você está falando? Eu sou profeta, filha. Eu falo e as coisas acontecem. Ó, essa seca está acontecendo aí, serão 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Mas não, queridos, ele se sensibilizou. E a Bíblia diz que ele vai orar e aquele menino ele vai ressuscitar. E no versículo 22 está dizendo o seguinte: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Ele tinha motivos, querido, para se justificar. Mas sabe o que Elias fez? Repita comigo: Elias orou. Queridos, um homem, ele só é grande quando ele ora. Diante de Deus, se nós não tivermos com os joelhos dobrados, nós não somos nada, né? Hernandes Dias Lopes fala uma palavra parecida como essa. Ele fala que quando o homem está de joelhos, né, ele se levanta para Deus, e quando você encontra um homem que não está diante de Deus, ele não é um homem, ele é um pigmeu, ou ele é um anão, alguma coisa parecida nesse sentido. Então ele fez isso, tá? Ele orou e aquele menino ressuscitou. E eu quero retirar algumas lições aqui, a partir do capítulo 18, do que esse homem ensina para nós. Primeiro, Elias, ele era um homem obediente. Repeta, prega comigo nessa noite, irmão, diga: Elias, um homem obediente. Capítulo 18, versículo 2 diz o seguinte: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Uma das qualidades de Elias era essa: Elias era um homem obediente. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, nós vamos encontrar o confronto do Monte Carmelo, né? Aquele evento apoteótico, né? Onde aquele homem vai preparar o altar, vai desafiar 850 profetas, né? E milagres como esse não vai acontecer mais na Bíblia. Só esse, a ponto de fogo do céu descer, consumir todo o holocausto, a ponto de consumir até as pedras que estavam no holocausto. Você vai um pouquinho, você vai encontrar esse confronto, né? Elias, um homem que orou e Deus fez isso. Mas antes dele fazer isso, mais à frente, ele foi um homem que ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a sua palavra. E nós só vamos estar, queridos, preparados para os confrontos que vier sobre as nossas vidas, se nós formos obedientes à palavra do Senhor. O mundo está aí, queridos, o mundo está aí com tudo quanto é tipo de pecado sendo oferecido para tudo, para todos. E eu nunca vi tanta falta de identidade para muitas igrejas como a gente está vendo hoje. Nunca vi, né? Quantos cristãos já perderam a identidade no Senhor? Vão levando conforme o mundo dita, conforme as coisas vão acontecendo. Então nós poderemos e talvez seremos confrontados com alguma coisa diante da nossa vida, algum confronto. E qual é o segredo? Sermos como Elias, e a primeira coisa é ser obediente à palavra do Senhor. Essa semana nós estávamos conversando, ontem lá na minha cela, na nossa cela, nós estávamos conversando sobre isso aí, o poder daquele que tem a vida
transformada. Aquele que tem a vida transformada, aquele que obedece à palavra, jamais olhará para trás. Aquele que pôs a mão no arado, né, não pode mais olhar para trás. Eu sou um daqueles, né, que eu não tenho coragem de deixar o meu Jesus por tudo que Ele já fez por mim. Eu não tenho. E eu já passei uns mal bocados, irmão, mas jamais me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu entendo que a minha morada não é aqui. Existe um lugar preparado para nós, amém? E que só os obedientes à palavra do Senhor entrarão. Segundo, Elias, repita comigo, Elias era um homem comum. Quando nós lemos, né, a palavra, a gente tem a tendência, às vezes, de ficar imaginando que alguns homens são alguns, assim, meio que super-homens, né? Com exceção de Sansão, que tinha uma força descomunal, e ele foi chamado para aquilo, o resto, irmão, era tudo igual eu e você. Não mudava em nada igual a nós. Talvez não fossem bonitos como nós somos, porque era muito sol, aquelas irmãs não tinham os cremes que vocês têm hoje, né? A chapinha, aquelas irmãs não tinham nada disso naquela época, né? O batom, o brilho, aquelas irmãs eram, né, os homens queimados pelo sol, de trabalhar na lavoura, mas eles eram homens como nós, e Elias, ele era como nós. Tiago capítulo 5, 17 diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas ele não era um homem que orava e Deus cerrava o céu, então ele era um super-homem? Não, ele era um homem comum, mas obediente à voz de Deus. E quem é obediente à voz de Deus, irmão, prova do milagre de Deus. E nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, Elias ele vai fugir, capítulo 19, versículo 4. Elias, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Um homem comum, queridos, diante de uma situação que ele entendeu que ele não era capaz, ele pediu a morte. Mas Deus é tão bom, que não ouviu a oração de Elias. Deus é tão bom, queridos, que não ouve todas as nossas orações. Tem coisas que Deus não ouve, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque nem nós sabemos o que é bom para nós, Ele sabe. Terceiro, Elias era um homem que mostrou que a oração tem poder. Diga comigo, a oração tem poder. Oração, queridos, traz poder, traz intimidade com o Senhor. Como Elias orava, ficou mais próximo de Deus. E nós vamos ver o que a oração fez na vida desse homem no capítulo 18, versículo 36 ao 39. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, identidade, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, obediência. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer ver Deus agir na vida, queridos? Ore. Quer ver Deus fazer milagre? Ore. Amém? Quarto ponto, o homem que mostrou que a depressão tem solução. Pastor Valdeci falou que ficou um pouco deprimido aqui no domingo, não foi isso, pastor, que você falou? Depressão é coisa de crente, irmão. Crente passa por isso. Antigamente não, antigamente crente era doença, era demônio.
Não, já entendemos que não. Quantas vezes eu e você passamos por esse momento? E Elias passou por esse momento a ponto de pedir a sua própria morte. Mas Deus não ouviu a oração de Elias. E no capítulo 19, versículo 3 a 4, o Senhor ele vai encontrar com Elias, vai dialogar com ele. E Elias vai ser curado da sua depressão. Ele vai sair daquele momento, né, de tristeza, de angústia. E qual é a lição que eu tiro para nós aí, queridos? Não há nada que o encontro com Deus não resolva. Não há nada que uma conversa com o Senhor não traga alento ao coração. Quinto ponto, um homem que mostrou que Deus é o sustento. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, nós vemos Elias confiando totalmente em Deus quando esteve escondido de Acabe. E Deus o sustentou, porque todo sustento vem do Senhor. Eu fico imaginando, queridos, hoje nós trabalhamos, algumas pessoas são empregadas, outras são autônomas, mas o fim do mês, ou ao fim do dia, conforme for o tempo, né, ou ao fim da quinzena, nós temos o quê? O salário. Amém por isso? Amém. Nós temos, não posso dizer isso, eu não tenho salário, mas nós recebemos algo, nós trabalhamos para isso. Quando eu olho para os profetas, Elias, Eliseu e outros, Isaías e tantos outros, eu não consigo enxergar nada além do que Deus sustentando esses homens, pastor, porque a Bíblia não fala que eles trabalhavam para isso. E em nenhum momento você vai encontrar a Bíblia dizendo também que um profeta desse passando fome, dificuldade, escassez, você não vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus na Bíblia, né? Isso acontecendo. E o salmista, pela revelação do Espírito Santo, ele vai escrever no capítulo 37, se não me engano, versículo 25, né? Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar porque é Deus quem dá o sustento. É Deus quem sustenta. E Elias ele vai provar para nós o seguinte, que Deus é quem é o sustento daquele que confia totalmente no Senhor. Próximo ponto, foi o homem que nos ensinou a fazer uso da palavra profética. Ele vai dizer, voltando ao capítulo 1, no versículo 1 do versículo 17, ele vai dizer o seguinte, não vai chover segundo a minha palavra. Mas o que é a palavra profética? Ela representa uma fala carregada de fé e autoridade a ponto de mudar circunstâncias. Isso é a palavra profética. Estou certo ou estou errado, pastor? Diga comigo, palavra profética. É uma palavra carregada de fé a ponto de mudar circunstâncias. Isso é palavra profética. E eu quero te dar 10 segundos para você liberar uma palavra profética na vida do irmão que está do seu lado, enquanto eu vou tomar água. Amém? Recebeu aí? Esqueceu de mim, né, irmão? Eu falei para você falar para o irmão que está do seu lado, você esqueceu de mim aí, ó. Já está bom, irmão, já está bom também. Então as pessoas empolgam aí, né? Daqui a pouco está pregando para o irmão que está do lado aí. Liberou? Está liberado? Recebeu? Glória a Deus. Tome posse da palavra profética, eu tenho certeza que foi bênção na sua vida. Elias também foi um homem que nos ensinou, como eu já disse aqui, a ser agente de milagres. Queridos, sempre haverá pessoas que precisam de uma mão amiga. Sempre haverá. Sempre haverá pessoas que precisam de ajuda.
E às vezes nós não entendemos isso, às vezes Deus nos coloca no caminho de alguém, e às vezes a gente demora a startar, né, a perceber que aquela pessoa foi colocada no nosso caminho, ou nós fomos colocados no caminho delas, para sermos agentes de milagres na vida dessa pessoa. Elias nos ensina isso. Quando você vê alguma situação, ou estiver passando por uma situação, saiba que Deus ele pode te usar para ser um agente na vida de uma pessoa, ou usar alguém para ser um agente de milagre na sua vida, certo? Próximo ponto, Elias era um homem com a identidade firmada no Senhor. No capítulo 18, versículo 7, nós vemos uma seguinte demonstração da sua identidade. Quando Obadias estava em sua jornada, ele encontrou Elias, ajoelhou-se diante dele e disse: És tu mesmo Elias? Sou. Vá dizer ao seu senhor Acabe que eu estou aqui e desejo falar com ele. E Obadias dirigiu-se a Acabe e passou a informação. Quando Acabe encontrou Elias, lhe disse: É mesmo tu o perturbador de Israel? Identidade, ele sabia quem era aquele homem. E em Reis 18:30 vemos outra demonstração. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. Identidade, eu sou profeta do Senhor. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. Em 2 Reis 1, de 6 a 8, diz o seguinte: E eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam: Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebu, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E o rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou, disse isso. E eles respondeu: Ele vestia roupas de pelo e usava o cinto de couro. E o rei concluiu: É Elias, o tisbita de Gileade. Identidade, irmãos. Além de ser profeta, preste bem atenção no que eu vou falar. Além de ser profeta, ele ter essa convicção de ser chamado por Deus. Elias se permitiu ser conhecido como profeta de Deus. São duas coisas bem distintas. Uma, eu posso ser um cristão e ser um agente, ninguém souber que eu sou. Ninguém sabe que eu sou, mas eu sou. Mas eu posso ser um cristão e me permitir ser conhecido como um cristão. Mais à frente, Elias vai escolher um discípulo, Eliseu, que foi pregado domingo aqui. E ele vai passar na frente da casa de uma mulher. E a mulher vai dizer o seguinte: ali vai passando um homem de Deus. Elias, ele não só tinha a convicção de que era profeta, ele se permitiu ser conhecido como profeta. Que possamos aplicar isso em nosso coração. O que interessa para nós não é o que o povo acha, é o que o Senhor acha de nós. Que a nossa identidade esteja firmada no Senhor. Próximo ponto, Elias era um homem sem medo do confronto. E como Elias, nós somos chamados a termos também um coração corajoso. 1 Reis 18:19 diz o seguinte: Agora convoque todo o povo de Israel para que encontrasse comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. 18:24 Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: O que você diz é bom. Nesse dia, queridos, caíram 850 profetas diante de um só homem que não tinha medo do confronto, pois era ousado no espírito. Próximo ponto. Repita comigo: Elias era um homem que pensava estar só. 1 Reis 19, versículo 10 e 14, vai dizer a mesma coisa. O versículo ele é repetido no 10 e o 14.
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Elias pensou, queridos, que ele estava só, mas Deus sempre vai levantar um remanescente, sempre. E às vezes a gente está pensando igual Elias, né? Às vezes a gente pensa que está só. Quando eu vim para a igreja, para essa igreja aqui, eu vim de uma igreja que não tinha célula. Já falei isso aqui outras vezes. E quando eu demorei a engrenar na célula, porque veio a pandemia, né? E naquela época a gente estava, né, engrenando. Mas, queridos, quando eu entendi o que é uma célula e o poder que ela tem na minha vida, eu fiquei apaixonado pela minha célula. E eu termino a quarta-feira já pensando na próxima. Porque na minha casa, a célula lá em casa, nós sentamos na minha mesa e nós podemos abrir o nosso coração, nós 6, porque nós sabemos que nós não estamos só. Nós temos um ao outro para ajudar. Elias pensou que estava só, né? Pensou que estava só. O Senhor falou, não, senhor, tem mais 7.000 que eu preservei. Então, queridos, nós não estamos só. Nós temos a igreja, nós temos a célula e, acima de tudo, nós temos o Senhor que está conosco. Próximo ponto, Elias, o homem que enfrentou o pecado. 1 Reis 18 diz o seguinte: então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaim. Elias não concordou com isso. Ele confrontou o pecado de Acabe, de Acasias e dos profetas. E a lição que eu tiro é que eu preciso confrontar a minha vida também com os pecados que estão diante de mim. Tem um hino que eu não vou saber cantar agora, eu acho que é do cantor cristão, que ele diz o seguinte: pecado traz a morte, pecado traz a morte, assim Deus declarou, e o homem sem desculpa perante Deus ficou. Mas quem em Jesus Cristo crê, eternamente esqueci. Tá? É porque eu lembrei agora, eu também não sou obrigado, né, gente? Mas pecado traz a morte. E a gente está vivendo um tempo, queridos, em que o pecado se tornou relativo. Relativizar o pecado, inclusive dentro da igreja, dentro de algumas igrejas. O que não era, né, o que era passou, né, a ser, e vice-versa, né, o que não podia agora pode. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque o diabo brama como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e ele vai nos tragar pelo pecado. Pecado traz a morte. E Elias, sabendo que o pecado trazia a morte, confrontou o pecado do rei, do seu filho e da nação inteira. Que isso se aplique a nós nessa noite. O pecado sempre vai estar à nossa porta, mas que tenhamos a intimidade, a nossa identidade firmada no Senhor para confrontar o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas em nome de Jesus nós somos mais do que vitoriosos, amém? E por fim, queridos, Elias foi um homem com o ministério confirmado pelo Senhor. A gente começa lá no capítulo 17. Ele é apresentado a Acabe. Lá ele vai passar por Sidom, ele vai passar por Querite. Ele vai ser alimentado por corvos, né? Vai comer sanduíche de manhã e de noite. É porque pão e carne é sanduíche, não é não? Sanduíche de manhã e de tarde, tendo como garçom os corvos, privilégio, pastor, só quem tem identidade firmada no Senhor, não tem jeito, né?
Você já imaginou, irmão, corvo servindo de garçom? De manhã traz a refeição, de noite traz de novo. Vai sair dali, vai para a casa da viúva, vai fazer milagre, o filho dela vai morrer, ele vai ressuscitar o menino, vai ter o confronto com os profetas de Baal, no meio dessa história vai chamar Eliseu, mas vai chegar no capítulo 22, que vai acontecer o seguinte, 2 Reis capítulo 2, versículo 11, e sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Deus aprovou o ministério de Elias, levando para si em vida, provando que aquele que tem a sua identidade firmada no Senhor, ele pode vencer os desafios que chegam sobre ele. Fique de pé, eu quero orar com você. Que eu e você possamos seguir os caminhos desse homem, porque assim, segundo Reis 2, vai dizer que Deus o levou para si. E eu quero terminar a minha mensagem dizendo o seguinte: está chegando também o dia em que Deus nos levará para Ele. Dessa vez nós não vamos ser separados por carros de fogo e seus cavaleiros, mas vamos ser separados ante o som da última trombeta. 1 Tessalonicenses, eu amo esse versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Elias foi um homem que foi preparado, queridos, a sua jornada, a sua biografia foi preparado para isso, foi preparado para ser levado para o céu em vida. Os confrontos, o que ele passou, Deus moldou o caráter daquele homem durante algum tempo aqui na terra. Ele foi trabalhado para isso. E o Senhor, Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Ele tem colocado, Ele tem feito, tem nos dado experiências. Ele tem cuidado de nós, tudo que aconteceu com Elias tem acontecido conosco também. E Ele nos está preparando para muito em breve nós encontrarmos com Ele. Pega na mão do irmão que está do seu lado, segure forte e diga assim: irmão, vale a pena ser fiel. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a bondade do Senhor é sobre nós, é sobre esta igreja, é sobre cada um de nós, é sobre as nossas famílias, Pai. Nós que temos, ó Deus, os nossos confrontos, nós que temos as nossas dificuldades, nós que temos as nossas depressões, Senhor. Nós que muitas vezes estamos tristes, ó Deus, cabisbaixo. Quem sabe alguém esteja até pedindo para morrer. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele que nos encontra. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos provê. O Senhor é aquele que acalma o nosso coração. O Senhor é aquele que nos dá autoridade, o Senhor que nos permite ter obediência. O Senhor é que nos tem dado a Tua palavra, Senhor, para nos moldar, para nos fazer através dela estar mais perto do Senhor, ó Deus. Nós louvamos o Senhor por isso. Talvez algum irmão aqui esteja enfrentando, ó Deus, algum problema, que diante daqueles 850 profetas não é nada, mas o mesmo Senhor que agiu nos dias de Elias é o mesmo que está agindo na Tua igreja nos dias de hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos faça, Senhor, a cada dia mais fiéis ao Senhor, que possamos, ó Deus, nunca, Senhor, arredar o pé do lugar em que nós somos chamados, que é a Tua casa. O pecado está aí, Satanás está aí bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas perto está o Senhor daqueles que o buscam, e nós temos buscado ao Senhor, pois aquele que busca o Senhor de nada tem falta, Senhor. Por isso, Senhor, que amado, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, que a Tua bondade continue sendo sobre a vida de cada irmão, cada família aqui representada.
nós declaramos isso nesta noite, que a vitória do Senhor seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos despedir? Senhor, obrigado por este culto, Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus, agora aos nossos lares. Hoje é quinta-feira ainda, nos dê, ó Deus, uma semana, um resto de semana abençoada pelo Senhor. Que milagres possam acontecer ainda esta semana nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre, e todos quantos creem, digam: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou